Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, amados. Paz e graça sejam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu creio que você está aqui nessa noite com o coração aberto para receber a mensagem que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Amém? Graças a Deus já estamos vencendo a primeira quinzena de 2025, né? Não sei como está sendo para você, mas eu espero que esteja sendo uma bênção, né? Porque o Senhor está conosco e Ele nos abençoa sempre. Quero partilhar hoje uma palavra que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Primeira João 2:15. Onde nós lemos a seguinte mensagem: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nessa noite falar ao nosso coração. Abre a nossa mente, Pai, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Que nosso coração seja disposto e apto para discernir aquilo que o Seu Espírito há de nos falar. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e que nós possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos no mundo criado por Deus. E nesse mundo criado por Deus, depois que o homem pecou, depois que Adão e Eva caíram, obedeceram a Deus e trouxeram o pecado para o mundo, formou-se um sistema que também é chamado de mundo. E esse sistema, ele costuma ser contra tudo aquilo que agrada a Deus. É desse sistema que o apóstolo João está falando aqui, quando ele diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E é bom deixar isso claro, porque alguém pode falar assim: ué, mas a Bíblia não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que a Bíblia diz? Como é que Deus pode amar o mundo e nós não podemos amar o mundo? São dois mundos diferentes, né? Deus amou o mundo que Ele criou, a humanidade. Por isso Ele deu o seu Filho. Por nós, esse mundo que Ele criou. Mas o mundo que se volta contra Deus, esse nós não devemos amar. E o apóstolo João deixa isso bem claro aqui. Nós não devemos amar o mundo. E nem as coisas que há no mundo. E eu sei que muita gente, muitos cristãos, têm dificuldade com essa palavra, com esse texto, porque tem muita confusão, né? Por aí.
Quando a gente fala sobre amar o mundo e as coisas que há no mundo, as pessoas já pensam em qualquer coisa que é do mundo, criado por Deus, né? E fala assim, então eu não posso ver televisão, eu não posso ler um livro, eu não posso ver um filme, né? Que é tudo coisa do mundo. E a gente sabe que essas coisas também estão contaminadas pelo pecado, pelo sistema que se chama mundo. Mas a Bíblia também diz, lá em 1 Tessalonicenses 5:21, nós devemos examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom, né? Mas essa confusão que as pessoas fazem a respeito disso, ela se dá porque geralmente a pessoa começa a ler esse texto e ela para no versículo 15. Ela fala, nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ponto. Acabou. Então vou viver uma vida de monge, vou me separar da sociedade, né? E vou viver meditando e orando no meio do nada. E Jesus não nos ensinou isso. Quando ele está orando pelos seus discípulos, e por nós também, a sua igreja, lá antes dele ser crucificado, ele fala assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde, né, do mal. Então, nós não precisamos deixar de nos relacionar com as pessoas, com as coisas boas que há no mundo, porque nós não podemos amar o mundo. O que é que essa palavra quer dizer então? Que nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo. E o texto responde, é só você continuar lendo, a partir do versículo 16, onde o apóstolo explica direitinho quais são as coisas que há no mundo que nós não devemos amar. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, eu não posso amar as coisas que há no mundo, não posso amar a concupiscência da carne, não posso amar a concupiscência dos olhos, nem a soberba da vida. E aí você pode perguntar, e o que são essas palavras difíceis aí? Como é que se fala isso em português, né? Muito bem. O apóstolo diz que se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Se nós amamos essas coisas, o amor de Deus não está em nós. O que seria a concupiscência da carne? Concupiscência se trata de desejo. São desejos desenfreados, desejos que nos tiram, do ponto de sobriedade, do ponto de equilíbrio. A concupiscência da carne são os desejos da carne. São as tentações, do pecado que costumam atuar em nossas vidas. E eu creio que todos nós aqui somos tentados. Alguns em algumas áreas, outros em outras áreas. Nós todos somos tentados. E ser tentado em si não é pecado. O pecado é quando a tentação ela é tão forte que você cede a ela. Ou, corrigindo aqui a minha fala, na verdade, você está tão na carne, ou eu estou tão na carne, que nós cedemos à tentação. Porque a gente lembra lá de quando Eva
né, foi tentada pela serpente. Primeira tentação que a Bíblia fala, né? Lá o texto diz que a serpente, ela se apresenta e começa a conversar com a mulher e tenta convencê-la de que aquilo que Deus proibiu, na verdade, era bom e que ela deveria arriscar comer daquela fruta que foi proibida. E o texto fala que Eva, ela olha para aquela fruta, para aquele fruto proibido, e aquela fruta parece agora uma coisa desejável. O apóstolo Tiago, ele fala um pouco sobre isso. Lá na Epístola de Tiago, capítulo 1. Ele fala assim, versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Eva, ela olhou para o fruto e viu que era algo desejável, que era algo que a atraía, que a seduzia. E ela cedeu à tentação de comer o fruto que Deus havia proibido. E o apóstolo Tiago continua falando, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então aqui o apóstolo Tiago, ele dá toda a trilha da tentação até o pecado consumado. E foi isso que aconteceu com Eva, e é isso que acontece muitas vezes com a gente. Porque, como diz o ditado popular, uma ave, ela pode até sobrevoar a sua cabeça, mas ela só faz ninho se você permitir. Quando Caim, ele estava cheio de inveja e de ódio pelo seu irmão Abel, Deus veio falar com ele. E Deus falou assim com Caim, olha, o pecado está na porta. Cabe a você dominá-lo. Então a concupiscência da carne, o desejo carnal, é essa cobiça, é esse desejo por ceder à tentação. E essa é uma das coisas que há no mundo que nós devemos evitar. A segunda coisa é a concupiscência dos olhos. E ela está diretamente relacionada com a concupiscência da carne. É aquilo que você olha e deseja. É aquilo que se apresenta a você. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, se não me engano. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu lembrei agora desse texto. Fala que... Deixa eu achar aqui rapidamente. Se vocês tiverem aí, é 1 Tessalonicenses 5, 22. Diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Em algumas traduções fala que nós devemos nos abster da aparência do mal, fugir da aparência do mal, né? Então, quando nós estamos diante de uma situação, diante de alguma coisa que atrai os nossos olhos e aquilo, né, nos leva a pecar,
nós devemos fugir, sair de perto. Porque cabe a cada um de nós, como Deus falou com Caim, dominar os nossos desejos. Eu creio que ninguém aqui ainda tem um corpo glorificado e incorruptível. Até porque senão você não estaria aqui. Enquanto a gente estiver nesse corpo de carne, nós somos corruptíveis. E nós dependemos do Espírito Santo, que gera em nós o fruto do Espírito, para termos domínio próprio. Então, quando algo se apresenta diante de você e você percebe que aquilo está te levando para o caminho errado, saia de perto. Jesus ele chega ao ponto de dizer assim, olha, é melhor você perder uma mão do que ir para o inferno com as duas. É melhor você ficar cego de um olho do que ir para o inferno enxergando tudo perfeitamente. O que ele quer dizer é que nós devemos combater o pecado pelo mal, pela raiz. E o pecado, a gente já nasce com ele. A natureza pecaminosa está na nossa carne. Então, por que que eu vou colocar diante dos meus olhos aquilo que eu sei que vai me fazer pecar? Por que que eu vou assistir aquele filme que eu sei que tem uma cena lá que não convém para mim? Por que que eu vou ouvir aquela música que eu sei que me lembra coisas que não deveriam me lembrar? Por que que eu vou frequentar um lugar que eu sei que vai me levar para o pecado? Nós devemos evitar também essas coisas. O desejo desenfreado daquilo que a gente vê, que se apresenta para nós. Devemos combater juntamente com os desejos da nossa própria carne. E uma coisa leva a outra. Um abismo chama outro abismo. E a terceira coisa que o apóstolo fala aqui é a soberba da vida. Soberba é orgulho. É aquele sentimento de que eu sei, eu posso, eu me viro sozinho. A gente percebe isso, desde a mais tenra idade de um ser humano, desde a infância. A minha filha de 6 anos, às vezes ela quer fazer alguma coisa e ela fala assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. E eu, como pai, olho e falo, eu sei que você não sabe. Isso parece que já está entranhado na natureza humana. A questão da independência, do orgulho, a soberba da vida. E achar que pode viver sem Deus, que pode viver sem a comunhão com os irmãos, e achar que pode viver sozinho, isolado, e enfim. A soberba da vida. O orgulho, a presunção, a autossuficiência. Então, coisas são as coisas que há no mundo. E são essas coisas que nós não devemos amar no mundo. Então, não adianta você ter uma vida totalmente desapegada, igual eu conheço muita gente que é desapegado de tudo. São pessoas que são generosas, pessoas que,
têm uma boa condição financeira, mas elas são desapegadas dessas coisas. Mas elas têm na sua vida essas três coisas que há no mundo. Não é porque a pessoa ela faz o bem, né, no sentido de ajudar aos outros, e ela não é soberba, e ela não seja, né, uma pessoa que cede aos desejos da carne. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, a pessoa está até aqui entre nós, né? Ela vem nos cultos, ela ora, ela canta junto com a gente. Mas ela ainda ama as coisas do mundo. E eu pergunto, será que essa pessoa ela tem o amor do Pai? O texto diz que não. Porque sim, é possível você vir ao culto, levantar sua mão, orar, fechar seus olhos. E mesmo assim o amor do Pai não está em você. E é por isso que Jesus ele nos ensina a sermos vigilantes. Ele fala, né? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está instruindo lá a respeito da Santa Ceia, ele fala, olha, examine-se o homem a si mesmo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo. Será que nós amamos o mundo ainda? Será que estamos ainda agarrados aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba da vida? Será que mesmo professando uma fé em Deus, a gente ainda não acha que é autossuficiente, que a gente pode fazer tudo sozinho, sem depender de Deus? Não é à toa que a Bíblia fala que a palavra de Deus ela penetra na divisão entre a alma e o espírito e tem o poder de discernir todas as coisas. Porque eu não sei você, mas quando eu leio um texto desse, parece que eu estou sendo rasgado por dentro, né? Porque quando eu olho para esse texto, eu sinto temor de Deus na minha vida e peço que Ele tenha misericórdia de mim, para que eu me livre dessas coisas. Porque o mundo passa, assim como a sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tem uma música da Marina de Oliveira, quem é mais antigo aqui vai lembrar, Faça um Teste, né? Onde ela fala, faça um teste e largue o mundo agora, né? Engraçado que eu pensava que essa música era só para evangelismo, né? Mas às vezes é para a gente também. Já testou largar as coisas do mundo? Abrir mão dessas coisas e se entregar de vez para Jesus? Não devemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Nós podemos desfrutar de muitas coisas que Deus nos deu. E estão nesse mundo aí justamente para a gente desfrutar, para a gente, né, aproveitar mesmo, né? Mas que a gente tenha o discernimento
nós tenhamos um filtro na nossa vida e que a palavra de Deus ela seja esse filtro para que possamos selecionar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente consome no dia a dia. Porque se nós descuidarmos, se nós deixarmos de vigiar, nós caímos em tentação. Nós cedemos aos desejos da carne, aos desejos do mundo. E nós queremos, muitas vezes, viver independente de Deus. O que mais nós temos visto nesses últimos dias é a pregação do secularismo aí, onde Deus está fora de tudo. Nada é errado se te faz feliz. Não é isso? Se prega hoje em dia por aí. Faça o que você quiser, seja o que você quiser. Se você está feliz, está tudo bem. E a pessoa vai feliz para o inferno. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Vamos ficar atentos, porque os ataques contra nós, contra a igreja, tendem a aumentar. O caminho é estreito. Esse mundo não é o nosso lugar. Nossa pátria está no céu. E o nosso coração, o nosso tesouro deve estar lá. A nossa vida deve estar na mão de Deus. E nós devemos cuidar, vigiar, orar, para que não caiamos. Para que o mundo não tome em conta nossa vida, para que esse sistema maligno não nos domine. Nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Então, esteja no lugar onde Deus te colocou, na posição que Deus deseja que você esteja. Procure sempre agradar a Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a promessa de Deus para a vida daqueles que buscam agradá-lo. Você ama Deus? Então, rejeite as coisas do mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama Deus, você quer o melhor para a sua vida, você quer o melhor para a sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos. Então, viva com Deus e largue o mundo agora. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra frutifique no seu coração. Quando chegar em casa, abra sua Bíblia em Gálatas 5 e leia aquele capítulo todo. E ore pedindo a Deus que aquela palavra se cumpra na sua vida. Tá? Gálatas 5. Marque aí, anote aí. Quando chegar em casa, leia, medite e ore diante de Deus. Porque os dias são difíceis. Nós devemos estar revestidos da armadura de Deus. E sempre atentos. E o Espírito Santo, ele ministra o seu coração, continue falando com você.